Contradita de testemunha na Justiça do Trabalho. Contraditar testemunha é apontar motivos que demonstrem a imparcialidade dessa testemunha, o que justifica que a parte não poderá usar dessa pessoa para constituir prova contra a empresa ou contra o reclamante. No direito do trabalho, o artigo 829 da CLT traz os motivos de suspensão e impedimento de testemunhas, de forma diferente do que fala o Código de Processo Civil. A CLT é mais sucinta e une tanto suspensão quanto impedimento no mesmo artigo. Situação hipotética: imagine o seguinte: na sua audiência, a outra parte apresenta uma testemunha. Porém, o seu cliente já lhe disse, já lhe informou que essa mesma pessoa, essa mesma testemunha possui um certo impedimento para prestar depoimentos na justiça. Normalmente, nessas situações, a testemunha é parente da parte, amiga íntima, até mesmo inimiga de alguém da empresa, do dono, por exemplo, ou tem algum tipo de interesse no processo. Nesse caso, há uma gama de motivos para tornar uma testemunha impedida ou suspeita. Com isso, geralmente surge o primeiro problema, o primeiro momento. Qual o momento, então, de você arguir essa suspeição e impedimento? É muito comum que o advogado perca a oportunidade, o momento de fazer essa contradita e deixe precluído o seu direito, né? Ele na verdade, ele deve fazer isso no momento em que a testemunha ela é qualificada ali, onde os dados dela são pegos ali pelo serventuário, pelo secretário que está auxiliando na audiência, pega nome, pega endereço, pega estado civil, profissão e coloca na ata de audiência. Então, depois desse momento, é o momento em que o juiz ele vai compromissar a testemunha. Então, nesse momento, você, advogado, deve intervir com o termo da palavra: excelência, pela ordem, eu quero contraditar essa testemunha. E logo em seguida você deve explicar qual é o motivo da contradita, certo? Mas a contradita ela não deve ser somente dita, você precisa provar, ainda que seja por uma outra testemunha, né? Você leva uma outra testemunha, vamos supor que você já sabia, a empresa já sabia quem seria a testemunha daquele reclamante. A empresa te informa: olha, doutor, a testemunha desse reclamante vai ser fulano de tal, só que esse fulano de tal, que seria a testemunha dele, é amigo íntimo dele, ou então é parente, é um primo dele, só anda junto, é cunhado, ele é casado com a irmã dele, enfim. Nesse caso, você já sabendo, você pode levar uma outra testemunha, uma terceira, e essa testemunha que você vai levar com a única finalidade: comprovar a contradita, comprovar o motivo pelo qual aquela pessoa não pode ser testemunha. Aí é como se acontecesse uma audiência dentro da audiência principal daquele processo seu. Essa audiência ela vai chegar lá simplesmente para comprovar que aquele que foi indicado como testemunha, por exemplo, pelo reclamante, não pode testemunhar, tendo em vista que ela tem alguns motivos ali que fazem com que ela esteja impedida ou suspeita, conforme diz a lei, ok? Então, assim, você não pode deixar passar esse momento, você não pode deixar esse momento precluir, porque depois de compromissar a testemunha, você já não pode arguir a contradita, a não ser que, salvo se, né, durante o depoimento da testemunha, alguma pergunta ali que você faça, ou até mesmo o próprio juiz, deixe claro que existe uma relação ali entre ele e o reclamante, que, em tese, nos termos da lei, ela estaria impedida de testemunhar. Nesse momento, você vai pedir ao juízo, né, que faça constar em ata. Se o juiz, de certa forma, não quiser, você vai ali apresentar os seus protestos, informando o que aconteceu naquele momento da audiência. Um dos motivos muito comuns de acontecer é a reclamada, por exemplo, arguir que o simples fato do reclamante ter uma testemunha que também tem uma ação contra a empresa, que litiga contra a empresa, ela quer, por vezes, arguir, quer contraditar a testemunha do seu cliente quando você está pelo reclamante. Só que é o seguinte, a súmula 357 do TST diz que o simples fato da parte litigar contra a empresa não faz dela suspeita para testemunhar no processo. Eu estou parafraseando aqui o que a súmula diz. Sendo assim, você como advogado,
você, como advogado do reclamante, vai intervir e citar esta súmula que não, o simples fato de ter uma reclamação não proíbe que ela seja testemunha. Por outro lado, se você for advogado da reclamada e o seu cliente, a empresa já informa que quem será a testemunha do reclamante e que ela também tem um processo contra a empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma pesquisa nos autos do processo dessa testemunha contra a empresa e você vai verificar se houve troca de favores. O que seria isso? É verificar se o autor desse processo, por exemplo, de hoje, se foi testemunha daquele que ele chamou para ser testemunha dele naquele processo anterior, em que essa testemunha estava na condição de autora. Tá ok? Essa é a dica de hoje. Forte abraço e até a próxima. A gente continua falando sobre audiência trabalhista nos próximos episódios, por assim dizer. Fica na paz.